O assunto de hoje é determinante e vamos que vamos. Então, olha só, determinantes. Eu vou apresentar aqui uma determinante 2 por 2, igual aquela que nós fizemos na semana passada, só para a gente relembrar, né? Vamos dar uma relembrada aí da aula passada. Temos aqui a determinante, a matriz A, essa aqui, né? Ela é 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Alguém lembra como é que a gente faz para calcular isso? Com as diagonais, né? Começa do A1 isso, a 22. Multiplico. Exatamente, eu multiplico os elementos das diagonais. Diagonal principal e diagonal secundária. E a secundária inverte o valor, né? Então, olha só. Isso. Torna se é positivo, negativo, se é negativo, positivo. Muito bem. Meu lapisinho colorido hoje não quer funcionar. Enfim. Vamos lá. Ó, a diagonal principal, ela é desse sentido aqui. Certo? Eu vou multiplicar o 2 pelo 3. E vou multiplicar o 5 pelo 7. Então, olha só. Só para ilustrar direitinho, eu tenho a matriz A e aqui eu tenho a determinante de A. Então, eu quero calcular o determinante de A. Correto? Então, vamos lá. Para calcular o determinante de A, eu vou fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Certo? 2 vezes 3, que dá 6. E depois eu vou fazer 5 vezes 7, que dá 35. Correto? Correto. Só que tem um detalhe. Opa, fugiu. Tem um detalhezinho. Quando eu for fazer esse cálculo, a matriz secundária, ela fica negativa. Eu mudo o sinal dela. Então, é a diagonal principal, seja lá o sinal que der, menos a diagonal secundária, seja lá o sinal que der. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 6 menos a diagonal secundária, que no caso deu 35. Certo? Ó. 6... E aqui deu 35, né? Então vai ficar 6 menos 35. Quando os números são todos positivos, ótimo. Eu não preciso nem sofrer muito. Vai ficar o quê? 6 menos 35. Mas, por exemplo, se o 35 fosse negativo, ia ficar 6 menos o menos 35. Entenderam? Aí menos ia ficar mais. Ao invés de subtrair, eu ia somar. Porque na regra de sinais eu fiquei com positivo. Certo? Professor. Então, ó. Oi. Não tem como dar menos 6, menos 35? Pode dar qualquer coisa. Mas 6 pode ser negativo. Mas o resultado da conta não deu 6 positivo? Aí deveria ser 6 negativo, não deveria? Não. Eu só inverto o sinal da secundária. Ah, da secundária mesmo. Da secundária. A principal, a diagonal principal, fica com o sinal que tiver. Tudo bem? Por isso que tem vários métodos de se fazer isso. A gente faz, nesse caso que eu estou explicando para vocês, é o quê? A diagonal principal menos o que deu aqui, ó, menos a secundária. Ou então eu já posso inverter o sinal da secundária direto. O que der, eu inverto o sinal da secundária. Vai ficar 6. Aqui deu 35, vai ficar negativo, entendeu? Vai ficar 6 menos 35. E aí eu junto isso aí. Quanto que dá 6 menos 35, hein? Menos 29. Muito bem. Menos 29. Prevalece o sinal da maior quantidade, né? Tem mais negativo que positivo. É como se fosse eu tivesse R$6 e gastasse 35. Eu vou ficar devendo um montão de coisa, né? Então vai ficar menos 29. Tudo bem?
diagonal principal menos a secundária. Ou então, você pega a primária, a principal, depois faz a secundária e muda o sinal dela. Vai dar a mesma. Você junta isso depois. Na regra de sarros, que nós vamos ver agora, eu costumo fazer isso. Mas a gente pode somar os valores e depois mudar o sinal também, sem problema. Tá? Ó, 6 menos 35. Alguma pergunta? Não. Tranquilo até. Principal menos a secundária. Quando for, nesse caso aqui é 2 por 2, quando for 3 por 3, eu posso fazer exatamente da mesma maneira, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui determinantes de ordem 3, que são 3 colunas e 3 linhas e 3 colunas. Né, ó. As matrizes de ordem 3, ou matriz 3 por 3, são aquelas que apresentam 3 linhas e 3 colunas. Aqui, ó, um exemplozinho. 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Sem novidade. Olha só a regra de Sarros. Sarros foi o cara que inventou essa regrinha aí. Para calcular o determinante desse tipo de matriz, que no caso 3 por 3, utilizamos a regra de Sarros, que consiste no seguinte: repetir as duas primeiras colunas logo a seguir a terceira. Ou seja, você tem a sua matriz do jeito que ela foi dada ali, ó. Do jeito que ela estava dada lá em cima. Aquela matriz como que eu peguei como exemplo, certo? Tem alguém pedindo para entrar. Você pega a sua matriz. Logo depois dela, você coloca as duas primeiras, só as duas primeiras, tá? Repete as duas primeiras colunas. Olha só, tá aqui a matriz. Eu repito as duas primeiras colunas, ó. A primeira, tá aqui, e a segunda coluna, que tá aqui. Aí eu vou ficar com uma matriz que agora tem 5 colunas. Ela continua com 3 linhas, mas agora tem 5 colunas. Eu repeti as duas primeiras. E olha só que legal. Eu continuo calculando as diagonais principais e as diagonais secundárias. Olha só. Seguimos os seguintes passos. Calculamos a multiplicação em diagonal. Para tanto, traçamos setas diagonais que facilitam o cálculo. Então, eu faço o desenho lá das diagonais, para eu saber quem que vai ser multiplicado. As primeiras setas são traçadas da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, que correspondem às diagonais, à diagonal principal. Então, eu vou ter 3 diagonais principais. Só 3 diagonais principais. Passo 2. Calculamos a multiplicação. Calculamos a multiplicação. Está muito sensível esse negócio aqui. Calculamos a multiplicação do outro lado, da diagonal. Assim, traçamos novas setas. Que agora as setas são traçadas da direita para a esquerda, que corresponde à diagonal secundária. Igualzinho lá na matriz 2 por 2. Eu vou ter matrizes principais, diagonais principais e diagonais secundárias. Só que agora não é mais uma principal e uma secundária. São 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só o exemplinho aqui. Ó. A mesma matriz que a gente tinha lá em cima. Olha aqui, ó. Eu repeti as duas primeiras colunas. E aqui, ó, olha só que legal. Da esquerda para a direita. Ó. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Essas diagonais são as diagonais principais. Olha lá do outro lado. Essas são as diagonais secundárias. Cada uma delas vai pegar 3 números. Vai passar pelas 3 linhas. Em cada linha ela vai pegar um número. É simples, simples, simples. Começa lá de cima, ó, do 1 aqui, tá vendo? Passa na segunda linha, depois passa na terceira linha, ó. 1, 2, 3.
Aqui começa no segundo número da primeira linha, tá vendo? Passa descendo em diagonal, pegando 3 números, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aqui pega no último número da matriz original lá, né? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ah, e os outros? Os outros esquece. Esse só foi um artifício para a gente conseguir fazer as 3 diagonais principais. E secundárias, a mesma coisa. Oi. Você pode repetir? Eu não entendi essa parte da segunda coluna aí, sem ser a da original. Ah, tá. É que você começa aqui, ó, do A11. Você começa do primeiro elemento aqui, ó, da primeira linha e primeira coluna. A diagonal principal começa aqui de cima, tá vendo? Do primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna. Aqui começa a primeira diagonal principal. E pega, ó, vai descendo em diagonal. Ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, e assim por diante, ó. Eu vou fazendo 3 retas. Essas 3 retas, elas são paralelas. Começa no primeiro elemento aqui, ó, começa na primeira linha, né? Ó, no primeiro elemento, desce. Sim. Segundo elemento, desce. Terceiro elemento e desce. Vai passando pelas 3 linhas, entendeu? Tá. Não tem como errar. E aqui a mesma coisa. Olha só. Diagonal secundária. Ela pega as 3 linhas. Só que agora é no sentido contrário. É da direita para a esquerda. Então, ó. Passa aqui. Ó, começa lá do último elemento da última coluna lá. Ó. Penúltimo elemento. E antepenúltimo elemento. Aqui começa do primeiro. Lá começa do último. Tá vendo? Tá, entendi. Tenho aqui as 3. Beleza? Eu vou mandar isso aqui para vocês, não se preocupa não. E aí eu multiplico, olha só. Eu multiplico os 3 elementos de cada uma dessas diagonais. Tá aqui embaixo, ó. Ó. 1 vezes 5 vezes 8. 1 vezes 5 vezes 8. Tá aqui, ó. 1 vezes 5 vezes 8. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 8, 40. Agora eu faço aqui na segunda, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Tá aqui, ó. 2 vezes 6, o resultado que deu, vezes 2, 24. Quando isso tiver sinal, eu peguei sem sinal para ficar mais simples possível, mas quando tiver sinal, gente, é só multiplicar o sinal. Ah, deu, por exemplo, se o 2 fosse negativo aqui, ó. Aqui nessa segunda, 24 aqui, ó. Se o 2 aqui, esse 2 aqui, o último número, fosse negativo, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Tudo bem? Vai multiplicando um sinal pelo outro. Ah, positivo por negativo? Negativo. E assim por diante. Negativo por negativo? Positivo. É só usar a regrinha de sinais para a multiplicação. Sinais iguais positivos. Sim. Ah, pode falar. Não, deixa eu falar. Não, é só isso mesmo. Ah, tá, Só tá usar bom. a regra de sinais da multiplicação. Iguais positivo, diferentes negativo. Regra de sinais para a multiplicação. Aqui a gente está usando multiplicação. Ok? Se o... E a... Professor, se o Pode falar. 6 fosse negativo e o 2 fosse positivo, aí ia ficar menos 24 de qualquer forma? Ia ficar menos 24 do mesmo jeito. Ah, tá. 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24. Apareceu um sinal negativo, você multiplica só os sinais lá. Entendi. Por que ia ficar 24? Ia não, vai. Aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 24. Porque continua sendo uma multiplicação. Você só vai usar a regra de sinais, ó. Menos 2 multiplicado por 6. Não dá menos 12? E se eu pegar o menos 12 e multiplicar por 2, não vai dar menos 24? Continuo multiplicando, a conta não mudou. Continua sendo uma multiplicação. Tudo bem? Apenas os sinais estão variando aí. Olha só a secundária. Lembrando que a secundária começa aqui, ó, do último elemento, do primeiro elemento da última coluna. É no sentido contrário. Não tem como errar. Se é daqui eu fiz da esquerda para a direita, aqui eu vou fazer da direita para a esquerda. Ó.
Tá? Vai ficar assim, ó. Professor. Vamos ver lá. O Pode falar. último número 2 seria a 15, né? Da onde que tá vendo? Na primeira coluna da terceira. Peraí, 1, 2, 3, 4. Da quinta. Aqui na diagonal principal? Não, da primeira linha da quinta coluna, eu acho. Aqui vai ficar 3 vezes 2, né? Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Não, professor, Multiplica eu os sei. números um pelo outro. Eu sei, eu tô querendo dizer assim, tipo, a primeira linha e a primeira coluna é a 11, né? Aí, nesse caso, o 2 lá do final, aí seria Ah, tá. a 15. Ah, entendi. O elemento. Sim, sim. Primeira linha, quinta coluna. A 15. Ah, tá bom. Entendi. Você começa lá, da primeira linha, quinta coluna. Porque agora é da direita para a esquerda. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, ou perdão, 4 vezes 8. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 8, 32. 1 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Tá aqui já, né? Ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Só isso. Aí o que você vai fazer? Você vai somar todos os números daqui, todos os números daqui. Aí vai fazer o quê? Aqui são as diagonais principais, certo? Aqui vai dar o quê, ó? 40 com 30, 70. 70 com 24, 94. Aqui, 30, 30, 30. 90, 90 com 2, 92, né? Ó, 62, 92. Então aqui eu tenho 94 na diagonal principal e 92 na diagonal secundária. Tudo bem? Tudo. Professor, Tranquilo. Então vamos lá. ia ter uma subtração? Exatamente. Aí o que a gente faz? Pega o valor que deu aqui, 92, a diagonal principal, 94, né? né? 94 menos Menos a 92. diagonal, isso. É a diagonal principal, menos Professor. a diagonal secundária. Então, ó. Oi. Existe uma fórmula para isso? Essa é a fórmula. É diagonal principal menos a diagonal secundária. Só isso. Você fala uma fórmula estrambólica para fazer esse negócio? Não. Isso. Uma Eu pego. fórmula que já mata tudo já. Aqui já mata tudo é isso. É você calcular as diagonais principais, diagonais secundárias e fazer a principal menos a secundária. Você não vai escapar dessa multiplicação, não, meu nego. Você vai passar por isso aqui. Então, ó, multiplicou, soma tudo, vai dar um número. Multiplica, soma tudo, vai dar outro número. Aí, o que você vai fazer? Somamos cada uma delas, olha só. Diagonal principal, 40 mais 24 mais 30. 94. Deu um número. Diagonal secundária, 32 mais 30 mais 30. 92. Tá aqui. Por último, fazemos o quê? A diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária. Então vai ficar diagonal principal, 94, menos a diagonal secundária, que é 92. 94 menos 92, olha quanto que deu. 2. Então, o determinante dessa matriz, 2. Acabou aí. É difícil isso? Não. Tranquilo. Não. Assim, né? É só lembrar. Diagonal principal, diagonal secundária. Soma tudo aqui separadamente. Diagonal principal, soma aqui diagonal secundária, faz a principal menos a secundária. Só isso. Beleza? Alguma pergunta? Essa é a regrinha de Sarros. Muito fácil, muito simples.
Tudo bem? O que vai acontecer a partir da... Oi, pode falar. Tem que somar primeiro Sim. todos os valores da principal e depois todos da secundária e ver a diferença? Perfeito. Ó, tá vendo aqui, ó? Uma diagonal, duas diagonais, três diagonais. Tá aqui, ó, o resultado delas, das três. Eu somo esses três valores. Aqui eu vou ter o quê? O valor da diagonal principal, que deu 94, né? Ó, 40 com 24 com 30. Deu 94. Eu faço a mesma coisa aqui na diagonal secundária, ó. Multipliquei aqui, né? Deu 32, 30 e 30. Somei tudo, deu 92. Então, ó, eu tenho 94 na principal e 92 na secundária. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtraí-las, fazer a diferença entre as duas. Sempre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ficar, ó, diagonal principal, que é 94, menos a diagonal secundária, que é 92. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Soma tudo e faz a diferença. Mais alguma pergunta? Professor, Sim. se a secundária ela dá negativo, vai ficar menos menos? Menos, menos. Regrinha de sinais. Sem novidade. Menos, menos dá mais. Você soma. Beleza. Tranquilo? Mais alguma perguntinha?